3%. Hoje nós vamos ver o terceiro e o quarto episódio da série, que se chama Corredor e Portão. A primeira parte do vídeo com os outros 2 episódios estão na descrição. A terceira rodada tinha terminado e os participantes foram levados até o refeitório. Eles usam as moedas que eles pegam no desafio anterior para conseguir uma bebida da sua escolha. E como eles sempre viveram na pobreza, isso é muito luxuoso para eles. E todos eles curtem muito esse privilégio que eles estavam tendo. Mas a Joana não ficou muito feliz e só ficou olhando para sua moeda. Foi mostrado pra gente que ela era uma órfã de rua e roubava das pessoas para poder sobreviver. Mas um dia, ela roubou de uns caras e ela foi pega por eles. Então eles espancaram ela e ainda levaram o que ela não tinha roubado deles. Ela fica se lembrando desse dia e segura sua moeda. Então ao invés de gastar, ela guardou com ela. O Ezequiel, por outro lado, estava um pouco tenso por conta da Aline. Ela estava pressionando ele demais. E um membro do conselho da confiança que se chama Nair pediu que ele tome cuidado com isso. Ela diz que sabe que um dos conselheiros mandou a Aline para tirar ele de fato do seu posto. E voltando para a molecada, eles foram chamados para a nova tarefa/desafio deles. Essa tarefa vai ser em grupo e eles vão ter que caminhar coletivamente juntos por um túnel escuro em 5 minutos. Então o Rafael já diz que isso parece ser fácil demais para ser verdade. E a suspeita dele estava certa mais uma vez, porque eles perceberam que o túnel estava cheio de um gás que mexe com a cabeça das pessoas. E isso faz eles pensarem em coisas que se arrependeram de terem feito. Então isso desencadeia o maior medo neles. A Michelle fica pensando o tempo todo em como ela matou a Bruna. O Fernando, por outro lado, estava com medo que ele falhe. E aqui, o Rafael escuta alguém sussurrando pra ele desistir, porque ele trapaceou até o momento, foi a única coisa que ele fez. Isso estava acontecendo por conta do gás. A Joana é a que mais é afetada. Isso significa que ela fez algo que se arrepende muito. E quando as coisas estavam parecendo ficar cada vez pior, ela conseguiu sair desse mundo imaginário e correu pelo túnel escuro. Mas quando ela chega no final, ela descobre que todos eles precisam chegar lá para ela conseguir vencer. É um desafio em grupo, e o Ezequiel e a Aline estavam só observando tudo isso. Ele diz que essa tarefa é para eles serem emocionalmente fortes, para conseguir ir para o exterior de fato. Então a Joana voltou e foi buscar um por um, e levando eles até o final do corredor. Tem até mesmo uma menina que se chama Cássia, que tem muito medo de morrer durante o processo, e ela não consegue ouvir nada. Então a Joana pegou ela pelas pernas e saiu arrastando ela para a porta. Então eles de fato chegam antes do cronômetro parar e conseguem passar nesse desafio. Então os participantes foram levados para os seus dormitórios para descansar. Mas a Cássia ainda estava com um pouco de efeito do gás e ainda estava morrendo de medo. A Michelle e o Fernando saíram um pouco para ficar de boa. E o Fernando perguntou para ela sobre o seu irmão, porque ela disse dele lá dentro do túnel enquanto ela estava toda chapada. Então, para evitar esse assunto, ela simplesmente lasca um beijão na boca do moleque sem pensar 2 vezes. E ele aproveita também, porque não é besta. Ganhar um beijo assim de graça, tá fácil. Então, a Joana, enquanto estava dormindo, sonhou com o pior erro da vida dela. Foi mostrado que ela queria recuperar o dinheiro que foi pegado pelos caras. Então ela entrou na casa deles quando não tinha ninguém perto e ela pegou o dinheiro. Mas quando ela estava prestes a sair, ela escutou um barulho e isso fez ela, como reflexo, atirar no local aleatório. E nós vemos que ela acertou a filha do líder da gangue. Ela se arrepende muito desse momento. E como ela sabia que a gangue iria matar ela, a única chance de escapar era indo pro exterior. Mas como ela não tinha feito a inscrição, ela foi até uma mulher que forjou a inscrição nela na orelha. E o nome da Joana também não era o nome dela de verdade. Então, quando ela acordou, ela viu alguém passando do lado de fora e decidiu seguir essa pessoa. Ela não parava de pensar na menina que ela atirou. E de repente, ela foi atacada pela Cássia, que ainda estava sob efeito do gás. Ela ia matar a Joana, mas o Rafael chegou ali e impediu que isso acontecesse. Então, ele levou a Cássia para a cama e foi ver a Joana. E enquanto eles conversavam, ele percebeu que o corte na orelha dela também era um registro falso. E assim, ele agradece a ela pelo que ela tinha feito no túnel e volta para sua cama. Então, indo pro Ezequiel, ele percebeu que alguém estava tentando entrar na sede de uma forma sorrateira. E ele pega essa pessoa, que na verdade é apenas uma criança que se chama Augusto. O Ezequiel levou ele para dentro e apagou as imagens que estavam nas câmeras. O moleque disse que estava com fome e o Ezequiel deu comida para ele. Não foi explicado agora quem era esse moleque, mas parece que o Ezequiel gosta bastante dele.
E enquanto eles comiam, a Aline bateu do lado de fora da porta e o Ezequiel escondeu ele bem na hora e deixa ela entrar. Ela viu os 2 pratos, mas o Ezequiel desvia dessas perguntas porque ele diz que sabe que alguém do conselho mandou ela ali para ficar de olho nele. Mas a Aline nega essa informação e diz que não estava envolvida em nada do tipo. Então ela foi embora e o Ezequiel fica mais tranquilo. Então o Ezequiel levou ele pra fora, deu um abraço e mandou o moleque embora. Lá no dormitório dos participantes, a Michelle e o Fernando falam como vai ser a vida deles depois de tudo isso. E eles começaram a se apaixonar um pelo outro. E isso de certo modo é bem ruim pra ela, porque ela tem um outro objetivo ali. Já no outro lado, a Joana agradeceu ao Rafael por ter salvo a vida dela. Então, quando eles acordam, a Joana foi a primeira a acordar e ela saiu e viu que a entrada do dia anterior tinha sido completamente selada. Os outros acordaram e viram que aquilo de fato era verdade. O Marco fica bem ansioso e pensa que esse era outro teste de novo. Ele tentou abrir a porta na força mesmo, mas não funciona. Ele percebeu que ali tinham várias alavancas e também um monitor mostrando vários dígitos. O Marco fica ali encarando aquilo e pensando no seu passado. Dá pra ver que ele foi criado por uma mulher e nunca conheceu o seu pai, que tinha de fato passado no processo antes dele nascer. Todos da família dele conseguiram chegar ao exterior. Então, quando ele saiu para fazer o teste, ele deixou uma carta com a sua esposa que estava grávida para entregar ao seu filho. Então ele, depois de pensar muito, chamou todos porque ele conseguiu descobrir o código. E agora, voltando para Ezequiel, ele com os outros agentes estavam assistindo tudo pelas câmeras. Eles ficam admirando o Marco por ele ter um raciocínio rápido, porque enquanto todos estavam lá moscando, ele se esforçou para descobrir o que fazer. O Marco então revelou que os números eram relacionados às alavancas, e se eles organizarem tudo certo, eles vão ter uma chance de abrir a porta. Então Ezequiel com a sua equipe estavam bem surpresos que o Marco descobriu isso tão rápido. Então ele separou os participantes entre números que eles precisam memorizar e os que puxam as alavancas. Ele fica de olho nos números, então a primeira equipe corre para as salas para contar as alavancas e a segunda equipe puxa de acordo com as instruções. O plano de fato funcionou, mas ao invés das portas abrirem, eles só ganham um pacote de comida que veio diretamente pela ventilação. E eles começaram a discutir de quem iria comer primeiro. O Marco então diz que ele deveria comer primeiro porque ele que descobriu tudo isso. Só que a galera não curte essa ideia, e eles resolveram fazer isso em ordem alfabética. Então depois que a primeira come a sua parte, eles continuam fazendo o trabalho para conseguir mais comida. E os agentes que estavam assistindo diz que eles passaram porque eles agiram em equipe. E de fato não teve nenhum conflito, mas o Ezequiel não estava nem um pouco satisfeito. E ele diz para prolongar um pouco essa tarefa, e ele mudou um pouco as regras. Os participantes pararam de receber comida mesmo depois de terem feito tudo certinho. Então eles perceberam que as regras de fato mudaram, mas eles não sabiam o que fazer agora. Então de repente o buraco da onde sai a comida fez um barulho muito alto, e quando o Fernando vai dar uma olhada, cai um monte de comida em cima dele e todos ficam muito alegres e pegam quanto eles quiserem. Mas a Michelle corre aqui e impede eles de fazerem isso, que era para eles racionarem a comida, porque era a melhor opção a se fazer aqui. E ela diz que acha que eles poderiam ficar presos ali durante um bom tempo, então era melhor eles pensarem bem nisso. Então todos eles concordam em apenas pegar 3 pacotes. O Marco não ficou nem um pouco feliz em não ter sido considerado líder aqui, então ele convenceu o Rafael a ficar ao seu lado, falando que eles precisam encontrar uma maneira de sair o mais rápido possível. E o Rafael de fato acredita nele, porque os chefões não teriam enviado tanta comida assim se não fosse para eles passarem bons dias ali dentro. Então aqui eles encontraram uma porta que em teoria poderia ser aberta, e eles reúnem vários homens ali para tentar abrir na base da força mesmo. E nós vemos que enquanto isso tudo estava acontecendo, a Aline invadiu o escritório do Ezequiel e tenta entrar no computador dele. Então isso alerta os seus agentes e ela foi pega em flagrante. E bolado da vida por isso, o Ezequiel marca uma reunião virtual com os membros do conselho e chega até mesmo a culpar um homem que se chama Matheus por tentar tomar a sua posição. Foi ele quem enviou a Aline, mas ele recusa a assumir responsabilidades pelas ações que ela tiver. E o Ezequiel fechou a reunião quando o Matheus se recusa a ter responsabilidades sobre isso. Então no dormitório, o grupo abriu a porta na base da força mesmo.
Só que eles pararam em uma outra porta logo à frente, e por conta de toda a força que eles fizeram, agora eles estavam morrendo de fome, e o Marco se declara o líder e saiu exigindo a comida de todos os outros que estavam ali porque eles estavam trabalhando mais. Então quando o outro cara se rejeitou a dar a sua comida, o Marco quase sufoca ele até a morte, e o Rafael pela primeira vez simpatizou com a galera e não gostou daquilo. Ele pediu desculpas pro pessoal pela comida roubada, então ele pede pro Marco parar com essa brutalidade toda, mas ele diz que vai ter que manter os outros na linha para conseguir passar desse teste, e assim ele continuou roubando geral. O Ezequiel, vendo aquilo, ficou bem satisfeito com o que estava acontecendo, porque ele sabia que isso iria acontecer. A Aline, por outro lado, estava em uma reunião com o Matheus e ele brigou com ela porque ela não foi nem um pouco cuidadosa, mas ela diz que estava muito perto de revelar o segredo do Ezequiel. E depois da ligação, ela trouxe uma impressão digital que ela encontrou no escritório dele, que ela tinha certeza que não era dele. Então ela quer descobrir quem mais estava lá. E no dormitório, o Marco já estava ficando fora de controle. O cara estava insano e ficando cada vez mais agressivo. A Joana era inteligente e ela sabia que não iria sobreviver por muito tempo ali. Então dessa forma, ela começou a escalar a ventilação. E quando ela chega ao fim dela, ela encontrou o Ezequiel lá em cima. Ele mostra para ela as imagens das câmeras e explica o significado dessa tarefa. Ele queria que o pessoal conhecesse a natureza injusta do mundo, e a Michelle estava fazendo barricadas para impedir que o grupo do Marco entre ali. E ele até encontrou uma menina lá escondendo a sua comida, e ele puxa ela pelos cabelos e ainda manda ela pedir desculpas pelo que ela tinha feito. E logo em seguida, ele mata ela com um pedaço de metal batendo na cabeça dela. O Rafael tenta ajudar ela e fica chocado ao descobrir que ela de fato não estava mais respirando. Então, ele perdeu a paciência com o Marco e soca a cara dele, mas o grupo afasta ele e começa a ir pra cima. Então ele correu até a Michelle e pede ajuda para que ela deixe ele entrar ali. Logo em seguida, a gangue do Marco começou a quebrar tudo. Então, nós vamos até o Ezequiel. Ele explica pra Joana que a única pessoa que poderia parar esse teste aí era ela. Se ela descer e mudar o que estava acontecendo lá, as portas vão ser abertas. Então ela aceitou o desafio e desceu. O grupo do Marco deixou todo mundo de refém ali e colocou só um cara pra olhar. Então ela atacou esse cara que estava segurando eles e geral foi pra cima deles. Então quando eles pararam, as portas se abrem e lá fora tinha uma floresta muito bonita. O dormitório estava cheio de cadáveres e quando o Marco, que estava todo machucado, tenta sair, a porta simplesmente se fecha enquanto ele tenta passar por ela e ele é rasgado no meio. Então, nós vemos que uma galera de boa conseguiu sair. O Fernando pergunta pra Michelle o que o Rafael falou pra ela deixar ele passar, mas ela só descartou essa conversa falando que só confiava nele por instinto. Então aqui, nós vemos um dia antes do processo acontecer. O Rafael tinha perdido no ano passado o processo e estava bem ansioso por uma segunda chance. Então ele simplesmente nocauteou o seu irmão e roubou o dispositivo de registro dele. O nome de registro dele não é Rafael de verdade, ele roubou a identidade do seu irmão, e o nome dele é Thiago. Mas a parte mais chocante aqui é que nós vemos o Rafael indo até uma mulher da causa. Isso significa que ele também faz parte da organização que a Michelle estava. E assim esses dois episódios acabam. Então agora nós vamos para os episódios 5 e 6, que se chamam Água e Vidro. Depois do último teste, o Ezequiel voltou para o seu escritório e ele encontrou a Aline lá de novo. E desde que ela invadiu a privacidade dele, ele não quer mais ouvir nenhuma palavra dela. Mas quando ela menciona a impressão digital que ela encontrou no seu escritório, ele foi obrigado a ficar quietinho e escutar ela. E ela mostra que depois de fazer algumas pesquisas, ela descobriu que a impressão digital era de um garoto da favela. Nesse momento, Ezequiel ficou bem nervoso e pergunta o que ela queria. A Aline diz que não vai contar pro conselho sobre o garoto se ele deixar o cargo depois da seleção desse ano. Ela queria que ele entregasse a responsabilidade para ela, mas o Ezequiel não concorda com as condições dela. Então aqui, a cena muda para 5 anos atrás. Esse era o primeiro ano do Ezequiel como chefe do processo, e a esposa dele, que se chama Júlia, estava ao lado dele o tempo todo. Eles estavam de fato muito felizes, e nós vemos que durante uma entrevista que a Júlia estava fazendo, a candidata diz que tinha um filho, e nesse momento a expressão da Júlia simplesmente muda e ela rejeita a mulher na hora. Depois do primeiro teste, os membros da equipe estavam em uma reunião,
E quando eles dizem que uma mãe ali foi eliminada, eles acham que a Júlia foi dura demais com ela. Mas ela diz que a mulher não era mentalmente forte para conseguir lidar com o processo. O Ezequiel então percebeu a mudança de comportamento dela, mas ele não fala nada. Então o processo foi concluído e os 3% foram enviados para o exterior. Então nós vamos para o outro ano para mais um processo. E o Ezequiel não quer que a Júlia seja a entrevistadora, e sim a sua assistente pessoal. A Júlia não ficou nem um pouco feliz com isso, falando que ele estava fazendo isso só porque ela eliminou aquela mãe. Mas o Ezequiel diz que só quer que ela tenha responsabilidades maiores. E ele ensinou ela a acessar o computador pessoal dele e ver todas as imagens das câmeras da cidade e também da instalação. Então nós vemos que durante esse teste, os agentes encontraram um membro da causa e perseguem ele pelas favelas. O Ezequiel e a Júlia assistem essa missão pelas câmeras, mas um homem foi morto na perseguição. E aqui a Júlia deu uma olhada na criança que o homem estava cuidando, e ela ficou chocada e vê que o moleque não tinha mais ninguém. O cara foi morto de graça, o cara não tinha nada a ver com essa treta e foi morto. E ela chora bastante por conta disso, e ela chegou a brigar com uma outra mulher naquele dia. E o Ezequiel pergunta pra ela o que estava incomodando ela, mas a Júlia não diz nada. Então no outro dia, ela imprimiu uma foto do garoto e fica olhando pra ela. Então no próximo processo, o Ezequiel encontrou ela sozinha no seu escritório e ela disse que estava monitorando os participantes, mas ele percebeu que ela estava mentindo. Então quando chegou a noite, ele decidiu ir dar uma olhada no que ela estava mexendo, e ele descobriu que ela assistiu aquele vídeo da operação mais de 100 vezes. Então de manhã, ele diz que vai ajudar ela com o que ela precisar se ela contar pra ele o que estava acontecendo. E a Júlia chora muito, falando que o garoto do vídeo é na verdade o seu filho, que se chama Augusto. Ela deixou ele na favela quando ela tinha 20 anos para se candidatar ao processo e o seu pai nunca esteve presente na vida dele. Então ela deixou a criança literalmente sozinha. E agora que ela viu que ele estava sozinho e assustado ainda mais, ela queria ir até lá para ajudar o seu filho. O Ezequiel fica abalado com isso, mas ele se recompõe e diz pra ela que não tem como o garoto ficar com ela. E a Júlia nesse momento começa a ficar muito brava e perde o controle, porque o seu único desejo era poder conhecer o seu filho. E ela estava pronta para fazer qualquer coisa para isso acontecer. Então, em uma noite, a Júlia foi até o escritório do Ezequiel de novo e escuta o áudio da operação. Então ela escutou o endereço do Augusto e estava se preparando, mas no momento que ela foi correr, o Ezequiel pegou ela e, vendo ela perder a cabeça dessa forma, ele mandou ela de volta para receber ajuda de médicos. Então depois disso, a Júlia simplesmente perdeu a vontade de viver e cometeu suicídio. Esse incidente deixa todo mundo do exterior chocado. Essa é a primeira vez que uma pessoa que estava indo lá faz isso. Então agora o Ezequiel se culpa pela morte da sua mulher. O conselho sugeriu ele que saísse desse cargo, mas ele permaneceu firme e forte ali. Então ele pegou um cobertor rasgado e vai para a favela depois de 10 anos. Ele encontrou o Augusto e conta a ele sobre a sua mãe, mas o garoto, que é muito inocente, não acredita nele e pediu que ele fosse embora. Mas com o tempo eles viraram amigos e o Ezequiel cuidou dele. Então ele explica pro moleque que um dia ele vai precisar ir pro exterior, porque a sua mãe queria que ele tivesse uma vida boa. Agora, indo para outra cena, nós vemos a Michelle com o seu irmão, que se chama André, brincando de esconde-esconde na casa deles ainda na favela. Depois que os pais deles morreram, ele era o único que cuidava dela. Mas, quando ele entrou no processo, ele foi morto pelo Ezequiel, e não foi explicado o porquê disso, mas isso fez com que a Michelle entrasse na causa. Então, nós voltamos ao presente, ainda na floresta. A Michelle e o Rafael conversam sobre a aliança deles, e como eles estavam no mesmo lado, eles vão se ajudar no jogo. O Fernando, por outro lado, só fica confuso sobre essa amizade, porque o Rafael só mostrou que era uma pessoa bem ruim até o momento. Então, pro próximo desafio deles, eles encontraram os seus parentes e familiares em quartos separados. E o Fernando até mesmo encontrou o seu pai de verdade, que diz que estava muito orgulhoso por ele ter chegado tão longe no jogo. E foi mostrado que a próxima tarefa é apenas uma opção para os competidores. Eles poderiam simplesmente pegar uma caixa cheia de dinheiro e ir embora para casa, ou continuar no jogo sem dinheiro nenhum e ter a chance de ir para o exterior. O Fernando queria pegar o dinheiro, mas o seu pai não apoia isso. E o pai dele diz que esse dinheiro não vai valer de nada se ele continuar deficiente.
Esse comentário dele surpreendeu o Fernando, então ele decidiu ficar no jogo. A Michelle, por outro lado, foi abordada por uma agente da empresa porque ela não tem nenhuma família. E o agente diz que ela tem duas opções, e ela tem até um tempinho para pensar no que vai fazer. A Joana deu de cara com um cara estranho para ela, e ele foi enviado pelo gangster que a filha tinha morrido por conta dela. O homem ganhou muito dinheiro do gangster para matar ela, e ele entrou ali fingindo ser o pai dela. Então ele dá duas opções: ou ela finge que é filha dele e dá o dinheiro para ele ao desistir, ou ela vai morrer agora mesmo. Ela diz que escolheu a primeira opção, mas quando ele solta ela, ela atacou ele. Só que ele pegou ela de novo e ela diz que ele pode ir em frente porque ela prefere morrer do que não ganhar o processo. Então do nada, o homem revelou que era um agente e isso era tudo fingimento dele. E por conta da resposta dela, ela estava garantida na próxima rodada. O Rafael também conheceu a sua mãe. Ela queria que ele voltasse para casa para ajudar o seu irmão com o dinheiro. Mas o Rafael disse que não queria sair agora porque já estava muito longe e a sua mãe até mesmo ameaça ele de falar a verdade sobre a sua identidade aos agentes. Mas o Rafael diz que não vai sair. E ela dá um tapa na cara dele e vai embora completamente decepcionada pelo que ele tinha feito com o seu irmão. A maioria da galera resolveu ficar lá no jogo e alguns pegam o dinheiro e de fato vão embora. Então agora nós voltamos pro Ezequiel. Ele estava com Augusto e ele diz que não vai poder mais visitar ele, e isso deixa os dois bem tristes. O Augusto tenta fazer ele ficar deitando no colo dele, mas o Ezequiel coloca ele de lado e vai embora para não sofrer mais. Quando ele estava no seu escritório, ele estava muito chateado com tudo isso que estava acontecendo. Então aqui, o chefe de segurança, que é a Agatha, pergunta para ele o que estava acontecendo, e o Ezequiel disse que a Aline chantageou ele, mas ele não conta sobre o Augusto. E a Agatha diz pra ele que sempre vai estar ao seu lado. E nós vemos que o próximo desafio vai ser individual para cada participante, com base nos seus pontos fortes e fracos. E enquanto isso estava acontecendo, a Michelle e o Fernando se encontram no quarto dela e se beijam bastante. Então, depois ela foi chamada para o seu teste, que era totalmente personalizado para ela. E ela foi convidada a convencer um casal a enviar a sua filha de 10 anos para o processo quando ela tiver idade. E a Michelle acha que isso seria muito fácil, mas quando ela chega lá, ela vê que eram os pais da Bruna que estavam ali. E eles perguntam sobre a sua filha empolgados, mas a Michelle não consegue falar direito porque a culpa caiu toda nos seus ombros nesse momento. Então ela só dá a notícia para eles e ela mente falando que a Bruna morreu em um acidente. Então os pais dela não enviariam a sua filha mais nova para o próximo processo, e isso tornaria a tarefa dela muito mais difícil. Já no caso do Fernando, ele foi colocado para analisar cada tarefa que foi atribuída aos participantes nas tarefas anteriores, e depois ele ainda vai ter que sugerir uma nova forma com um significado muito bom ali. E se a tarefa dele for boa, ele vai passar. O Rafael tem que acionar duas imagens exatamente ao pôr do sol ao mesmo tempo, mas o problema é que os dois botões estão afastados na instalação, então ele vai precisar convencer alguém para ajudar ele. A Michelle estava tendo muita dificuldade em convencer os pais da Bruna, e enquanto eles estavam chorando, ela diz para eles enviarem a caçula para o processo, e o casal tenta ir embora com muita raiva, e ela começa a falar do seu irmão também. E depois de ouvir sobre a história dela, com o seu irmão sendo separados pelo processo, eles percebem que a maneira de superar a morte da Bruna é enviando a mais nova para o processo para ela passar. E assim, a Michelle passa na tarefa dela. O tempo do Fernando também acabou, e ele diz que a última tarefa que eles passaram não foi eficaz, e se eles realmente quisessem testar a capacidade emocional dos participantes, eles deveriam dizer a eles que os seus entes queridos estavam prestes a morrer. Então dessa forma, os participantes iriam ter que escolher entre uma vida boa ou uma vida com os seus parentes. E a agente fica impressionada com isso e ele também passa. O Rafael, enquanto isso, estava pedindo a ajuda da Joana na sua tarefa, e ela diz que não vai ajudar, porque a administração já sabe da verdadeira identidade dela, então ela não precisa mentir e nem ficar subordinada aos outros. E como um último recurso, ele pediu a ajuda do Fernando. O Rafael pede ajuda dele, e em estado de pânico ele conta toda a verdade sobre a causa pro Fernando, e que ele e a Michelle estavam lá. E se ele não passar, os dois vão ser mortos. Então, como ele não quer que a Michelle morra, ele concorda em ajudar o Rafael.
E assim o Rafael de fato também passa na tarefa dele. E na última cena, a Michelle correu pro seu quarto e corta uma parte do seu abdômen, revelando que ela tinha uma cápsula escondida ali dentro. O que vocês estão achando da série? No próximo vídeo, a gente vai terminar a primeira temporada. Então, espero que tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo.